Cirurgias plásticas estão na lista de desejos de muitas mulheres. E a nossa convidada do Jogo Aberto de hoje, a socióloga e psicanalista Ingrid Gerollimit, sabe muito bem disso. Tanto que produziu o documentário Explante, buscando conscientizar outras pessoas dos riscos de um procedimento como esse. Ingrid, quando você sentiu que você estava pronta para compartilhar toda a sua experiência com a pressão estética imposta pela sociedade e a colocada do seu silicone no documentário Explante? Bom, então, na verdade, quando eu recebi, né, um link com a matéria falando sobre o que era o movimento de mulheres que estavam fazendo o explante, primeiro eu achei que era um movimento só de mulheres falando dessa questão da aceitação do corpo, que é um trabalho que eu já venho fazendo também, né, tanto pessoal, que acho que toda mulher acaba tendo, né, que fazer esse trabalho pessoal de autoaceitação, de um outro olhar para os nossos corpos, mas também coletivo. Só que eu achei que era esse movimento só se tratava disso, mas depois eu percebi que o buraco era muito mais embaixo, porque o movimento de explante também fala da doença do silicone, também fala de todos os males que o silicone pode causar na mulher, né? E aí a gente vai percebendo como que a pressão estética realmente está adoecendo a gente, como que a gente precisa falar sobre isso, entendendo que essa discussão da beleza não é uma discussão de cada uma de nós, né? A gente nasce, cresce, as mulheres, né, se sentindo mal com seus corpos, odiando seus corpos muitas vezes, e isso é que leva a esse sofrimento e muitas vezes ao próprio adoecimento, né, tanto mental quanto físico. Por isso que quando eu soube desse movimento, eu não pensei duas vezes, falei, vou fazer o explante e vou contar essa história, porque eu acho que essa história merecia ser contada até para que a informação chegue, né, porque esse é um grande problema, a informação não chega e as mulheres estão doentes e não sabem. Então, acho que era uma forma também de poder contribuir. Da mesma forma que eu recebi a informação, né, dessas mulheres, eu também queria poder contribuir para que outras mulheres também conseguissem entender o que está acontecendo com elas, enfim, conseguissem ter acesso, né, à informação. Então, para você, o intuito, a essência principal do projeto é passar informação para outras mulheres. Porque eu acho que assim, a decisão vai caber a cada uma, né? A gente não pode dizer o que alguém deve ou não deve fazer com o seu corpo. Essa decisão vai partir de cada mulher, mas ela precisa ter acesso à informação para aí sim poder decidir o que eu quero fazer. Quero ter o explante, quero fazer o implante, quero fazer o explante. Enfim, a gente não quer aqui impor nada a ninguém. Quem sou eu para dizer o que alguém deve ou não fazer? Né? Eu estou contando a minha história, estou trazendo a história também de outras mulheres e estou trazendo também a opinião, enfim, a pesquisa de pessoas que são pesquisadores nessa área, que são pessoas que, enfim, estão estudando esse tema e que estão trazendo através da ciência também esse olhar, que é importante, né? Não é uma opinião minha, eu estou trazendo ali dados, enfim, estou trazendo realmente informações de pessoas que estão estudando isso pela ciência. E aí cada mulher vai decidir o que achar melhor para ela. Mas é importante que essa decisão venha de nós, né? E não uma decisão que a gente acha que é nossa, mas no fundo acaba sendo aí uma pressão estética que a gente sofre para fazer uma determinada cirurgia plástica, um procedimento, enfim, porque infelizmente a pressão é muito grande e é muito difícil, né? A gente acaba muitas vezes cedendo porque a gente vive num mundo que a gente quer ser aceito, todo mundo quer ser aceito, né? Todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer se sentir bonita, mas o que é essa beleza? Por que a gente fica tão obsessiva, e principalmente as mulheres, né? Por que recai tanto sobre a gente essa questão de a beleza, para ficar bonita, tem que sofrer, para ficar bonita, né, tem que... não é nada disso. E cada uma é bonita do jeito que é, porque a gente são tantos corpos diferentes, como é que a gente pode escolher um único modelo, né? E geralmente um modelo que nem é real. Se a gente for pensar em todos os filtros que o Instagram, que as redes sociais trazem, hoje em dia ninguém mais consegue postar uma foto sem filtro. E um filtro não é a realidade, né? Aproveitando que você falou das redes sociais, até saiu um estudo recentemente que apontava o Brasil como o segundo país que passa mais tempo nas redes sociais. O quanto você acha que isso está atrelado ao fato de nós sermos também campeões de procedimentos estéticos? Pois isso tem uma relação, assim, o Brasil, como você falou, né, o Brasil já é campeão de cirurgia plástica e o Brasil é campeão de cirurgia plástica entre adolescentes. Ou seja, isso não está mudando, isso continua, a gente está seguindo o mesmo padrão, geração após geração, e a gente só está mudando o formato como a pressão estética atua nas mulheres, né? Se antigamente era nas revistas, era na televisão, agora é nas redes sociais, né? Enfim, com as blogueiras, com as musas fitness. Então, assim, a gente só está mudando
a forma como essa narrativa, como essa comunicação chega. Mas o modelo, a essência é a mesma, né? De uma certa forma, a gente exercer um certo domínio sobre as mulheres em relação a essa questão da beleza, porque enquanto a gente está tão preocupada com a beleza, a gente está deixando de fazer outras coisas por nós, né? Então, a gente vê, né, como que essa relação dos filtros, essa relação das selfies, depois das selfies, aumentou assim absurdamente também o número de cirurgias plásticas, porque quando a gente se vê na selfie, é uma lente que já por si distorce o rosto. Então, as pessoas começam a achar que aquilo ali está horroroso, então preciso fazer uma cirurgia para poder ficar melhor. Ou eu vejo o filtro é que é o meu ideal, então aquele nariz mais fino, a boca mais carnuda, aquilo ali que é o ideal. Então, eu vou lá e muitas meninas pegam aquele filtro, levam no cirurgião plástico e falam, eu quero ficar assim, eu quero ficar igual um filtro, né? Olha que loucura. Então, é claro que a rede social hoje ela tem uma relação muito próxima ali dessa pressão, desse sentimento aí de angústia mesmo, de desconforto com o próprio corpo. Então, talvez a gente tenha que repensar como que a gente usa as redes sociais, né? Se a gente está usando a nosso favor ou se a gente está usando para perpetuar uma coisa que só traz sofrimento, né, para todas nós. Sim, e o seu documentário está justamente indo na contramão desse movimento de mulheres procurando procedimentos estéticos. E qual foi a sua maior preocupação na hora da montagem do que seria abordado ali no documentário? Então, eu fiz questão de mostrar com especialistas internacionais, aqui no Brasil, e pessoas também de outros países, para mostrar que essa coisa não é nova, né? Afinal de contas, já tem se falado dos problemas do silicone há mais de 30 anos, é porque abafam essa história, porque é uma indústria muito lucrativa. Então, eu quis trazer esses depoimentos para mostrar que, olha, né, não é só o depoimento, se vocês não acreditam na gente, né, que acreditem na ciência, porque a ciência está mostrando, isso não é nada recente, a gente não está falando aqui de nada novo, não tem nenhuma histeria, tem uma realidade que já é uma realidade já bem antiga e que vocês ignoram em função do lucro, né, sem pensar na saúde dessas mulheres. Então, isso realmente foi uma preocupação assim do roteiro, tudo assim, foi uma preocupação de trazer esse histórico também, né? Tanto de entrevistar essas pessoas, mas também de trazer esse histórico, assim, de que a gente não está, por mais que pareça, esse é um assunto que não é recente. Isso que as mulheres estão falando que estão sentindo hoje, da doença do silicone, há 30 anos atrás, tinham mulheres falando a mesma coisa, que foram à justiça, que fizeram e aconteceram lá nos Estados Unidos, em outros países, ou seja, por que não fizeram nada, né? E o silicone foi proibido de 92 a 2006, e depois foi liberado, sim, sem que provassem a segurança, sem que fizessem nada para dizer, não, agora pode liberar, porque agora nós fizemos pesquisas. Nada. Então, para a gente ver como que é preocupante, né? Como que não tem interesse mesmo dessa indústria em passar informação. E você recebe muitos feedbacks de mulheres que, ao assistirem o seu documentário, mudaram a forma de se relacionar com o próprio corpo? Sim, é engraçado, porque a gente acha que, às vezes, a gente fala... Como eu fiz muita pesquisa sobre o assunto e tem esse movimento, falava assim, mas eu estou falando de uma coisa que eu já acho que todo mundo já deve estar sabendo, é uma coisa meio óbvia, mas não é, né? Hoje, mais cedo, eu estava falando isso também numa gravação, a gente estava no podcast, e eu falei a mesma coisa, eu falei, parece que é óbvio, e uma delas falou assim, não é óbvio, porque ela também fala sobre outros assuntos de maternidade, ela fala, às vezes eu penso que é óbvio, mas não é óbvio, né? Porque muitas pessoas não sabem, não estão, enfim, não estão ligadas nesse assunto, né? Então, eu acho que foi, assim, a gente vai recebendo, quando eu fiz o documentário, eu falei, bom, eu não sei a quem isso vai chegar, né? É difícil fazer um documentário sem dinheiro, a gente está num momento no Brasil também que a cultura não é valorizada, mas muitas vezes eu pensei até assim, falei, cara, querer desistir, né? Porque é muito difícil fazer um documentário assim sem dinheiro, sem recurso, mas eu falava, não posso. É muito difícil, mas eu falava, não posso desistir, porque se esse documentário chegar em uma única mulher que diga assim, cara, eu não sabia que tinha isso, e agora eu estou sabendo, e agora, se isso ajudar uma única mulher, isso para mim já está valendo. Porque da mesma forma que eu fui ajudada por essas mulheres, da mesma maneira que eu descobri essa doença através desse movimento de mulheres e tudo mais, eu achava que era
era uma forma minha mesmo de poder contribuir. Eu preciso contribuir, sabe? Eu preciso fazer isso chegar em alguém. E chegou em muitas mulheres. A gente teve uma estreia aqui no Rio, né, lá no Teatro Municipal, que lotou. Assim, a gente teve os ingressos esgotados, gente assistindo em pé. Eu jamais podia imaginar que ia ter esse retorno todo, né? E muitas mulheres falando assim: eu tenho silicone, eu vou tirar, ou então eu tô já com a minha cirurgia de explante marcada, ou então eu tenho silicone e estou pensando sobre isso, porque também é importante que essa mulher esteja preparada, né? Emocionalmente, para ela fazer o explante, porque o explante não é só você ir lá e tirar o silicone, é um trabalho de aceitação do corpo, né? De um outro olhar. Então a gente precisa fazer isso junto, né? Esse processo tem que vir e de preferência com outras mulheres juntos, assim, tipo, entra no grupo de mulheres, entra, né, nos perfis que tem nas redes sociais e acompanha e vê e faz isso junto, assim, porque quando a gente faz isso com outras mulheres, quando a gente não faz isso sozinha, esse processo fica bem mais fácil, fica bem melhor, enfim, o caminho fica bem menos, né, difícil de ser seguido. Você comentou sobre o tanto de informação que tem que ser passada. Por isso, eu quero saber, você tem mais algum projeto futuro que você possa compartilhar com a gente? Então, na verdade, eu quero agora fazer com que o explante ele seja um capítulo de uma série que a gente vai fazer sobre beleza. Então, a ideia é que a gente fale sobre a beleza aí nos seus diversos, essa questão central, né, da pressão estética, da beleza, nos seus diversos aspectos aí. Então, a gente vai falar de outras cirurgias, a gente vai falar sobre essa questão principalmente das cirurgias entre as adolescentes. Por que isso não está mudando, né? Se a nossa geração é uma geração que está falando mais sobre pressão estética, se as mulheres estão mais ligadas nisso, por que ainda tem tanto... O número de cirurgia entre adolescentes cresceu 141% nos últimos 10 anos. Né? Então, não é um número que está diminuindo. Por que esse número não está diminuindo? A gente precisa pesquisar e entender esse universo. E antes da gente finalizar a nossa entrevista, você quer deixar as suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar mais sobre o seu trabalho? Ah, sim, com certeza. Olha, o Instagram do filme, né, do documentário Explante é @explante ou filme, e o meu é @Ingrid sou eu. E lá a gente vai ter toda a agenda, a gente vai falar, né, sobre não só a agenda de onde vai passar o documentário, mas a gente vai fazer também outras atividades. A ideia é a gente trazer outros debates, assim, dentro desse mesmo tema, mas a gente trazer também outros debates sobre esse assunto, né? Falar sobre dismorfia corporal, falar sobre vários assuntos. Então, o pessoal que puder seguir a gente lá e acompanhar e também trazer, né? Acho que é importante também sugerir, falar para que a gente possa levantar os assuntos que o pessoal quer ouvir. Foi um prazer te ter aqui no Jogo Aberto de hoje. E para o pessoal que está acompanhando de casa, não esqueça de acompanhar a TV Uva nas redes sociais e também aqui no YouTube. Até o próximo programa. Tchau!